que é a técnica vista? Técnica vista é isso aqui, ó. Olha que legal. Isso é o resumo, tá, da técnica vista. Ó. É isso aqui. Então hoje, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender de onde veio a técnica vista. A técnica vista, então, ela foi uma técnica periodontal criada pelo professor Romazadeh, aonde essa técnica, ela é uma técnica de enxerto de conjuntivo, tá? Então ele é um periodontista que ele desenvolveu essa técnica para aqueles casos de pacientes que tinham retrações gengivais. Então ele descolava, fazia um túnel, fazia remoção de enxerto, geralmente do palato, e fazia essa colocação do enxerto. Então aquele paciente que tinha problema periodontal, então ele fazia esse enxerto, fazia esse túnel e fazia esse enxerto. Então era a técnica que ele utiliza. Tanto é que se vocês forem procurar na internet, tá? Romazadeh, vocês vão ver essa técnica, tá? Periodontal, né? que ele dá esse curso, tá? Bem, então, se vocês forem procurar na internet para o professor Romazadeh, vocês vão ver que ele inclusive dá muito curso sobre isso, falando sobre a técnica, tá? A técnica periodontal, mostrando esse enxerto. Então, para o periodontista, é um tipo de técnica. E aí o que aconteceu? O professor Chris Chang, ele fez uma adaptação dessa técnica. Então ele aproveitou essa técnica periodontal que fazia enxerto e adaptou para fazer tracionamento de canino. Então eu falo que esse tipo de técnica foi uma técnica que mudou muito a minha vida no consultório. Porque antes nós fazíamos a técnica convencional. Então nós fazíamos através de retalho. Então era feito um retalho de pré a pré, fazia descolamento de tudo, fazia a remoção do osso, colava um botão para poder fazer o tracionamento. Então isso eu fiz por alguns anos, tá? Na verdade eu não fazia cirurgia. Por quê? Porque era uma cirurgia muito grande, era uma cirurgia que era mais trabalhosa. Então eu não gostava muito de fazer. E eu tinha outro problema, que era fazer o tracionamento desse canino. Então, essa técnica foi um grande divisor de águas para mim no consultório. Por quê? Porque ela começou a mostrar para mim que nós tínhamos outro caminho a seguir, além da técnica convencional. Então, hoje é uma técnica que, se o canino estiver para o vestibular, eu faço em 100% dos casos. 100%. Por quê? Porque é uma técnica simples, é uma técnica que não tem grandes problemas pós-operatórios, e ele tem uma delicadeza, essa técnica, porque normalmente as técnicas cirúrgicas elas são feitas com incisões horizontais, e essa é feita com uma incisão vertical, tá? Tanto é que o V do vista, se vocês olharem embaixo eu escrevi vista, o V é de vertical e o I é de incisão. Então é feito incisão vertical. O S é de subperiostal, o T é de túnel e o A é de acesso. Então é uma incisão vertical, onde é acessado esse canino através de um túnel por baixo do periósteo, tá? Então esse é o resumo do que é feito a técnica vista. Mas é assim, a técnica vista ela é uma técnica que ela foi criada para poder fazer esse enxerto periodontal, só que qual que é o problema dela? Ela não tinha uma sequência muito lógica, ela tinha uma sequência assim, eu vou fazer técnica vista, tá, por onde eu começo? Começo pelo canino, começo no ZC, então na verdade não tinha um protocolo, então nós criamos hoje um protocolo para fazer essa técnica. Qual que é a vantagem do protocolo? O protocolo é que se você hoje quiser mostrar para qualquer pessoa como é feita a técnica, se você quiser fazer essa técnica no consultório, você tem uma sequência lógica, tá? O que é essa sequência lógica? Você sabe onde inicia e você sabe aonde termina. E o tracionamento, ele fica muito previsível.
Eu falo hoje de que todos os tracionamentos, dentro de todos os tracionamentos, tá, que você possa fazer no consultório, a técnica vista, ela é extremamente previsível, tá? Ela é uma técnica que nós sabemos exatamente aonde o canino está e para onde ele vai, e nós já temos um prognóstico, tá, muito favorável, e nós temos já uma ideia de tempo que isso vai acontecer, tá? Então, é uma técnica que ela é extremamente favorável, tem um prognóstico extremamente favorável e é muito simples de realizar, tá? É muito simples de realizar. Basta seguir o protocolo correto. Então, a técnica vista, eu vou colocar aqui novamente para vocês, não coloquei a imagem, eu vou colocar o que quer dizer a técnica vista. Então, tá aqui, ó. A técnica vista, ela quer dizer isso aqui, ó. É uma incisão vertical com acesso ao túnel subperiostal. Olha lá, tá vendo? Ó? Quem criou? Ó? Professor Romazadeh, tá? Esse é o professor que criou, tá aqui. E aqui quem modificou. Olhem a data, tá, desse artigo que eu estou vendo, que eu mostrando para vocês, tá? Esse artigo, 2011, tá? Tenho certeza que muitos, tá, nunca tinham nem sabiam que existia essa técnica em 2011. Eu fui descobrir essa técnica basicamente em 2009, tá, que eu vi uns cursos do professor Kishan. Em 2008 eu vi alguns cursos, em 2009 eu vi que existia essa técnica, mas eu realmente comecei a fazer essa técnica em 2012, tá? Então foi quando eu fiz a minha primeira cirurgia. Mas eu fiz assim, com base em artigos, fiz com base no que eu tinha visto em aula, então foi através disso que eu fiz. Então foi muito difícil assim no início, principalmente para poder realizar. Ah, Maria, tá vendo a chave lá? A chavinha lá em cima. Olha lá, no bonequinho. Então é uma técnica que ela é uma técnica extremamente favorável, tá? É uma técnica muito simples, é uma técnica rápida de ser feita, é uma técnica que para o nosso dia a dia, ela mostra-se muito eficiente. Então eu gosto muito de aplicar essa técnica no dia a dia. Hoje, quando chega um paciente, por exemplo, para fazer esse tipo de mecânica, fazer esse tipo de cirurgia, eu não penso duas vezes, tá, em fazer. E como eu falo para todos os meus alunos, falo, pessoal, tem que fazer essa técnica. Essa técnica é diferente daquela técnica vestibular, aquela técnica de tracionamento aberta convencional, onde você vai fazer a técnica e você tem uma série de intercorrências. Esse tipo de cirurgia você praticamente não tem intercorrências. Então ela é simples de fazer, ela é rápida, tá? Então é uma técnica que dá para você fazer tranquilamente no seu dia a dia. Então vamos lá. Vou começar a mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar primeiro quando que nós fazemos essa técnica, tá? Em que tipo de caso que nós podemos aplicar essa técnica. Então vamos lá. Ó, esse é um caso. Então aqui vocês estão vendo, ó, um canino impactado. Olhem a posição do lateral. Ele está completamente inclinado. Então aqui vocês estão vendo, ó, lateral impactado. Então você tem o canino impactado e o lateral. Agora, como que você resolve um caso desse? Espaço aqui, ó, para o canino permanente, 0. Então assim, essa é a pergunta que eu sempre faço. Primeiro, como você resolve um caso desse? É simples resolver? É difícil resolver? É um caso assim, que para você resolver, você tem que entender primeiro de como você vai tracionar. Você tem que entender de mecânica. Que mecânica que você vai usar para tracionar? O primeiro ponto de você fazer qualquer cirurgia de canino, tá, é você entender qual mecânica que você vai utilizar para poder fazer o tracionamento desse canino. Se você não entender qual mecânica você vai utilizar, ou seja, qual que é o direcionamento de força, você não vai conseguir resolver bem o caso. Então a primeira coisa é entender qual que é o direcionamento de força que eu vou utilizar.
Se você sabe o direcionamento, você consegue definir qual a técnica. Então, nesse caso, tá, existe umas medidas, tá? Não vou entrar em detalhes aqui nessas medidas, mas existem algumas pontuações aqui que a gente consegue fazer em relação à angulação, à altura, tá? A relação com premolar. Então, isso aqui tem 13 pontos, tá? Então, quem já fez curso comigo sabe que eu classifico muito os caninos através dessas pontuações, tá? Então, para vocês terem ideia, 13 é o máximo. Tá? É o máximo que o canino pode ter, é o máximo de angulação, posicionamento. Então eu gosto muito dessas medidas porque facilita muito para poder identificar qual tipo de mecânica que eu vou fazer. Então você tem um canino com esse posicionamento, ó, que nós vamos ter aqui, ó, 13 pontos, tá? Que é o máximo que nós podemos ter. Como que a gente resolve um caso desse? O que a gente faz para resolver esse tipo de caso? Como que a gente muda o posicionamento dele? Será que é difícil? Será que é fácil? Pessoal, eu falo para vocês que se fosse há 8 anos atrás, ia ser super complicado. Tá? Hoje eu falo que é simples. Tá? É simples por quê? Porque a gente domina, a gente sabe exatamente o que nós estamos fazendo, a gente sabe exatamente a técnica que pode ser utilizada. Outra coisa, outra pergunta importante tem que se fazer é: preciso colocar aparelho para resolver isso? Eu tenho que abrir espaço? Tá? Então assim, nós escutávamos muito isso, tá? Eu vim também dessa formação, que é onde eu colocava aparelho, eu abria espaço para o canino, tá? Depois que eu abria espaço, era que esse paciente ia fazer uma cirurgia para poder fazer o tracionamento. Então, durante anos, tá? Eu fui doutrinado a isso. Então, existe aquela quebra de paradigmas, tá? Que é o quê? É você mudar aquilo que você está fazendo há tanto tempo. Eu já escutei por várias vezes falar assim: ah, mas eu fiz isso a minha vida inteira profissional, eu fiz essa técnica há tantos anos, sempre deu certo, por que eu vou mudar? Então assim, por que você vai mudar? Primeiro, se for mais fácil, tá, para a sua mecânica, você tem que mudar, tá? Você tem que mudar. Se for melhor para o paciente, ou seja, se o paciente tiver mais conforto, você tem que mudar. Se for mais rápido para o paciente, você também tem que mudar. Se também tiver menos efeitos colaterais, você tem que mudar. Não é porque você faz isso há 15 anos, há 20 anos, tá, que você vai manter até hoje. Então você tem que pensar, tá, no melhor que é para você e é melhor para o seu paciente. Então, o que você fazia há 10 anos, 15 anos atrás e hoje, tá, existe tecnologia para você fazer diferente, você tem que pensar, falar assim, será que isso realmente vale a pena? Vale? Dá resultado? Dá. Então, eu vou fazer diferente. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o resultado. Ó. Então, aqui é o paciente, ó. Olha bem a posição do canino, tá? E aqui, ó, é o paciente já com outra posição no canino. Então eu vou mostrar os dois agora. Olha lá. Reparem bem, nesse canino, ó. E agora, olha como ele está, ó. Olhem a angulação dele aqui e olhem a angulação dele aqui. Olhem as medidas aqui, o que está em vermelho e o que está em laranja. Vocês viram que ele mudou completamente de posição? Aqui ele estava colado no lateral. Aqui ele já não está mais. Vou aproximar, tá? Ó, para ficar mais fácil a visualização. Reparem que aqui, ó, na parte de cima, ele está encostado no lateral. Aqui não está, ó. Olha o afastamento que teve. Olha a angulação que ele tem aqui. Olha a angulação que ele tem aqui. Só que detalhe, né? Isso tudo aconteceu, tá? Em 3 meses. Tá? Somente 3 meses. Então, assim, hoje, tá, nós podemos falar que a técnica à vista, ela serve para quê? Para nós corrigirmos as transposições. Tá? Então, hoje, se você tem um canino com transposição com central, você tem um canino com transposição com lateral, você tem formas de corrigir. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Imagina se vocês vissem um caso, tá, com uma transposição igual a essa que eu te mostrei, tá? O que vocês fariam? Ou essa, ó,
O que vocês fariam com isso? O que vocês fariam com isso? Você corrigiria a transposição ou você extrairia o central? Ó, corrige transposição ou extrai central? Essa é uma dúvida, tá? Essa é uma dúvida que nós tínhamos muito antigamente. Nós não sabíamos se nós íamos extrair o central para colocar aquele canino na posição ou se nós íamos corrigir a transposição. Agora, para corrigir a transposição, como que nós tínhamos que fazer? Era difícil. Então nós fazíamos mecânicas, cirurgias muito grandes. Então, por exemplo, para corrigir um central desse, nós fazíamos incisão horizontal, rebatíamos todo o tecido, colava um botão e fazia o tracionamento. Só que assim, primeiro, o tracionamento nós fazíamos no fio, ou fazia com uma alça, com cat lever. Tinha várias formas de fazer esse tracionamento. Agora, o Vista hoje a gente consegue fazer de uma forma extremamente fácil, como eu mostrei para vocês, ó, que é exatamente isso aqui, ó. É exatamente isso. Estão vendo? Então aqui vocês estão vendo o resumo da técnica Vista, que nós vamos ter uma incisão vertical com um botão colado, um elástico corrente passando por baixo do periósteo, que é o túnel, aqui a saída do túnel e aqui a ativação. Ó. Agora existem alguns pontos importantes aqui. Então, eu vou falar o ponto por cada passo. Nós dividimos hoje a técnica Vista em 7 passos. Tá? Tanto é que eu publiquei em abril desse ano um artigo onde eu falei, o nome do artigo, tá, é o Protocolo Milani para a Técnica Vista, os 7 passos. Tá? Por que os 7 passos? Porque hoje nós conseguimos fazer a cirurgia em 7 passos até chegar ao seu final, para depois só fazer a ativação, tá, durante os meses. Então eu vou falar de todos os passos, tá? Então o nosso primeiro passo, tá, é esse aqui, ó. Nosso primeiro passo é esse aqui, ó. Primeira incisão vertical. O que é a primeira incisão? É o ponto aonde nós vamos fazer a ativação desse canino. Então é aquele primeiro ponto aonde você vai fazer a sua primeira incisão. É uma incisão vertical exatamente na região do canino. Por que incisão vertical? Toda a irrigação, tá, da maxila, ela vem de cima para baixo. Tá? Se ela vem de cima para baixo, você faz isso aqui, a irrigação. Ó. Ela vem aqui dessa forma. Quando você faz a incisão vertical, você mantém toda essa irrigação. Então você não corta. A partir da hora que você faz a incisão horizontal, você corta essa irrigação. Então você imagina o seguinte, se você tem um paciente que tem perda óssea, a hora que você faz uma incisão horizontal, você tem uma grande tendência desse paciente ter uma retração gengival. Porque se você corta a nutrição daquele tecido que está ali para baixo, e esse tecido não tem como se nutrir mais, você pode ter uma reabsorção. Quando você faz a incisão vertical, você não tem esse perigo. Porque a incisão vertical você mantém toda a irrigação do tecido. Então o primeiro ponto é você fazer uma incisão vertical para você manter toda essa irrigação do tecido. Segundo ponto, você tem uma recuperação do paciente muito melhor. Então quando você faz a incisão vertical, você tem esses 2 pontos, melhor irrigação e melhor cicatrização do paciente. Então você tem um paciente com uma recuperação muito mais rápida. Então esse é o primeiro passo, que é o que nós vamos fazer, a primeira incisão vertical. E o segundo passo? Nós fizemos a incisão vertical. Agora nós temos que fazer o seguinte, nós temos que ir lá para o final do túnel. Tá? Nós temos que fazer para o final da cirurgia. Então nós vamos fazer o quê? O IZC. Então, segundo passo, ó, é o IZC. Aí vocês vão perguntar para mim assim, Rodrigo, tem que ser IZC? Vou falar para vocês. Tem, tá? Por quê? Porque a direção de força do dispositivo convencional para o dispositivo IZC é completamente diferente. Agora, quem tiver dúvida, tá, no IZC,
pode entrar no nosso Telegram, tá? Que está aqui na bio da página. Você entra lá, vai no nosso Telegram. Lá eu fiz, foram 4 lives, só essa semana, sobre ZC. E eu falei os vários tipos de ZC, o posicionamento de ZC. Então vocês podem entrar lá no Telegram, tem tudo lá sobre ZC, tá? E quem quiser, todo dia de manhã eu estou fazendo lives também, às 9 horas da manhã, falando só sobre a ancoragem esquelética. Amanhã, 9 horas, nós estamos falando agora de buccal shelf. Começamos com o ZC e agora é buccal shelf, tá? Então, para quem quiser saber mais de ZC, é só entrar no nosso Telegram, que estão lá as aulas, tá? Todas as lives que nós fizemos, tem quase 2 horas aí só falando de ZC. Então, por que tem que ser ZC? Porque ele tem uma força mais vestibular, tá? Então, quando nós fazemos esse direcionamento de força, nós trazemos o canino para vestibular. Então, a força do IZC faz com que esse canino tenha essa força vestibular e eu consiga ter esse vetor de força. Se eu faço entre raízes, o que acontece? Você não tem esse vetor de força. Consequentemente, você tem dificuldade para fazer esse tracionamento. Ok? Então, nós vamos fazer IZC, que é isso aqui, ó. Tá? Isso é o IZC. Tá lá. Esse é um IZC. Então, segundo passo, fizemos o IZC. Que é isso aqui, ó. Vou mostrar outra imagem para vocês, ó. Olha lá. Isso é um IZC. Ok? Então, fez o IZC. E depois do IZC, nós vamos para o terceiro passo, tá? O que é o terceiro passo? Nós vamos fazer a segunda incisão vertical. O que é a segunda incisão vertical? Nós temos o canino, temos o IZC. Lembra que tem um túnel que eu falei que passa por baixo? Esse túnel não pode ser aquele IZC, porque é onde você vai ativar. Então você tem que ter um espaço desse IZC até onde vai sair esse elástico. Então esse pedaço fica para fora e você vai ter um espaço, que é onde você vai ligar o canino até essa saída. Que aí esse túnel vai ter uma segunda saída, que é a segunda incisão vertical, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui, olha lá. Ó. Opa, calma aí. Tá aqui, ó. Segunda incisão vertical. Então, essa é a segunda incisão. A segunda incisão é onde vai sair o elástico, para que eu possa fazer a ativação desse túnel depois de descer. Então eu fiz 1, 2, 3. Tá? O próximo passo, eu tenho que fazer a ligação de tudo isso. Tá? Então aí eu vou entrar no túnel. Tá? Então o primeiro passo, localizei o canino, primeira incisão. Segundo passo, fiz EC. Terceiro passo, segunda incisão. E agora eu vou para o quarto passo, que aí sim eu vou fazer o túnel. Olha lá. Vou fazer o túnel, ou seja, vou ligar, ó, daqui até aqui, ó. Ligo, abro o túnel. Então agora eu já tenho o caminho do canino até o dispositivo. Mas calma aí, se eu tenho o caminho do canino até o dispositivo, o que está faltando aqui, ó? Algo para eu colar nesse canino. Ou seja, o que eu tenho que colar agora nesse canino? Tá? Eu tenho que colar, ó. Tá lá, ó, o botão. Então agora eu estou no quinto passo. Colei o botão. Olha lá. Colando o botão. E depois disso, tá, eu vou pro sexto passo, que eu vou colocar o elástico. O que é esse elástico? Ele vai ligar do canino até o IZC. Então ele passa aqui por baixo e vem até o IZC. O que eu estou fazendo aí? Eu estou ativando. Então vocês viram que é uma sequência muito lógica dos dispositivos. Começo aqui, vou colocar IZC, segunda incisão, túnel, botão e ativo tudo isso. Então é uma sequência que vem da região anterior até a posterior. Então eu estou ligando agora do canino até o IZC. E agora, depois que eu fiz tudo isso, o último passo é o mais simples de todos, tá? Que é o quê? Suturar. Então eu finalizo com a sutura. Reparem como essa cirurgia é extremamente, ó, delicada.
Vocês percebem que a sutura é extremamente delicada. A parte onde sai a segunda cisão, sai o túnel, é delicada. O IZC está colocado lá atrás para poder fazer o posicionamento de vestibularização. Então você tem todos os passos, é tudo muito delicado. Porque o que vocês têm que lembrar? Que esse tipo de cirurgia, mais de 90% dos casos são colocados em criança. Então você tem que ter um cuidado maior, tá? Por quê? Porque a criança, se você deixar uma ponta ali, vai ficar machucando. Esse daí vai dilacerar e o paciente vai ficar mexendo. Aí você pode ter uma chance de inflamação ou até uma infecção. Eu até hoje nunca tive nenhum caso, tá? Em que eu tive uma inflamação ou uma infecção por causa de um elástico, por causa de uma sutura que ficou mal colocada e ficou machucando o paciente, ou mesmo por causa da cirurgia. Tá? Então eu nunca tive nenhum problema com o paciente por causa disso. Tá? Então eu mostrei para vocês um caso. Né? Então agora eu mostrei os 7 passos, eu vou mostrar para vocês, tá? Uma outra sequência. Olha que interessante essa sequência. Ó. Outro casinho, ó. Eu queria que vocês, agora, nesse momento, se perguntassem como eu resolveria esse caso num paciente normal, tá? Num paciente hoje sem técnica à vista. Como que se resolveria esse caso? Façam a vocês mesmos essa pergunta. Se você nunca tivesse tido a técnica à vista, se você não conhecesse essa técnica, como você resolveria esse caso? Um canino com transposição total com lateral. Vocês podem perceber que o canino está entre o central e o lateral, que a raiz do lateral está sendo distalizada dos dois lados e está tendo espaço entre eles para poder opcionar nessa posição. Então, se faço essa pergunta, como você tracionaria um paciente igual a esse? Tá? Como que você faria a mecânica desse paciente? Se fosse 10 anos atrás, eu poderia pensar, tá, basicamente em um plano de tratamento aí. Tá? 2 seria um pouco mais arriscado, mas o primeiro plano que eu pensaria aí era abrir espaço entre o lateral e o central e transformar depois o canino em lateral e o lateral em canino. Não era a melhor solução. Eu nunca gostei de fazer esse tipo de posicionamento. Pôr o lateral no lugar do canino e o canino no lugar do lateral. Porque, primeiro, função fica muito ruim. Por quê? Anatomicamente, a raiz do canino é muito maior que a raiz do lateral. Tá? A raiz do canino, ela tem essa largura, esse tamanho, tá? Para quê? Para fazer todas as guias. Então, ela tem uma resistência muito maior. O lateral, a raiz é mais fininha. Por muitas vezes, quantos pacientes já trataram ortodonticamente que tiveram arredondamento do lateral porque a raiz às vezes é muito fina, é muito estreita. Então, você transformar um lateral no canino é extremamente complexo. Então, eu não gosto disso. Mas um caso igual a esse, um caso igual a esse, o que você poderia fazer? Era muito difícil. E um caso mais arriscado, tá? Era o quê? De fazer uma mecânica para palatinizar, né, o lateral. Então, jogava esse lateral lá para a palatina, para depois fazer a mecânica de transposição do canino e depois trazer esse lateral para a posição. Era uma técnica mais complexa, era uma técnica mais difícil, tá? Era possível? Era, mas exigia muita mecânica, tá? E esse elástico, como é a troca? Kelly, não tem troca, tá? Esse elástico, ele fica o tempo todo. Foi uma ótima pergunta, tá? Por quê? Você tem que usar um elástico de qualidade, tá? Então, hoje, nós utilizamos um elástico que é da OC, tá? Esse elástico, ele não é trocado. Por que ele não é trocado? Primeiro, ele fica perostal, então não tem como você trocar. Segundo, a ativação de um elástico convencional, quando você coloca na boca do paciente, você percebe o seguinte, que depois de 30 dias o elástico normal está totalmente deformado, não tem mais ativação. Esse elástico tem uma vantagem, a ativação dele é de meio elo, tá? Então assim, meio elo de elástico você vai ter uma força de 70 gramas, ou seja, você não precisa puxar muito para ele ter essa ativação. Segundo, a força dele, ela se mantém. Então você aplica uma força, ela vai perder em torno de 30%, depois ela vai se manter por mais tempo. E quando o paciente retorna, você consegue reativar esse elástico.
Então esse elástico você vai ativar ele em torno de 3 a 4 vezes, que é o tempo suficiente para a gente poder fazer o tracionamento do canino. Então não tem a necessidade de trocar esse elástico, tá? Então esse elástico ele fica o tempo todo na boca do paciente. Nós operamos pacientes há muito tempo, já como eu falei, desde basicamente 2012, tá? Que a gente opera. 2012 eu não operava com esse elástico, comecei a operar com 2013 com ele. E desde 2013 eu só faço com esse tipo de elástico, tá? Então ele tem um resultado clínico muito bom, você consegue fazer o tracionamento, ele não perde a eficiência, tá? E não perde a elasticidade, então você consegue reativar ele por várias vezes, tá bem? Ó, o coral tá aí também, grande coral. Então vamos lá, pessoal. Como que se resolveu esse caso? Hoje, tá? Vou voltar pro caso aqui para quem tá entrando, ó. Olha que casinho bonito. Como resolver um caso desse? Tá? Então eu falo que a técnica vista, ela veio para complementar muito no consultório, porque esses casos eram extremamente complexos e hoje a gente consegue resolver de uma forma fácil. Então hoje, por exemplo, esse caso, ó, aqui esqueci de falar. Olhem essa tomografia, olhem essa, ó. A diferença dessa para essa, tá? É que essa aqui foi feita sem adjuntor e aqui, ó, após a adjunção. E olha que interessante, ó, o adjuntor na boca. E essa é uma pergunta, tá? Que eu sempre escutei, sempre ouvi isso, tá? Desde que eu comecei a fazer tracionamento canino, desde que eu comecei a ortodontia, que era: se você disjuntar, normalmente o canino vem, tá? Isso daí, tá? Ele vem se for uma falta de espaço e ele estiver bem posicionado. Então, o que eu já fiz curso comigo, eu já falei isso em outras lives, eu tenho uma classificação, tá, que eu utilizo para poder mensurar o posicionamento desse canino. Então, uma mensuração hoje acima de 8, normalmente esse paciente é cirúrgico. Então esse paciente aqui, eu estou falando de uma classificação 11, então é um paciente cirúrgico, ele não tem como fazer sem cirurgia. Eu posso usar disjuntor? Posso. Eu posso usar um disjuntor apoiado esqueleticamente, um MARP? Pode. Posso usar um quadrihélice? Pode. Vai resolver a transposição? Não. Tá? Não vai resolver a transposição, porque aquele canino, por mais que você expanda, mais que você abra, ele vai estar sempre entre o lateral e o canino, tá? Não vai vir. O que pode acontecer é do lateral distalizar um pouquinho e começar a erupcionar entre o canino e entre central e lateral. Então, pessoal, transposição total, dente entre central e lateral, canino entre central e lateral, esqueçam, tá? Você tem que fazer o tracionamento. Então, aqui eu vou mostrar o caso para vocês, tá? Da paciente com a cirurgia. Ó, esse aqui é a paciente, ó. Cirurgia, a gente acabou de fazer cirurgia. Tá aqui a sutura, ó, dos dois lados. Então foi feita uma cirurgia, tá, da paciente bilateral. Olha lá, ó, lado direito, lado esquerdo. Vocês reparem aqui, ó, que o canino, ele tá aqui, o lateral tá para cá, o central tá para cá. Tá abrindo espaço aqui, ó. Ó, olha o outro lado. Tá abrindo espaço aqui, ó. O canino tá aqui. Nunca que esse canino vem para posição, pessoal. Não vem. Se você não colocar esse canino na posição certa dele, ele não vai vir. Então esse paciente foi operado, tá? E eu vou lhe mostrar um mês depois, ó. Um mês. Olha a posição do central e do canino, do lateral e do canino. Lembra que ele estava encostado aqui, né? Ó. Ele estava encostado aqui no central, ó. E esse aqui também, ó, estava encostado aqui. Olha o que está acontecendo. Já está no centro, no meio do lateral. Olha aqui, pessoal. Olhem. Passado quase todo. E aqui ele já praticamente na posição. Sabe quanto tempo isso? 5 meses. Tá? Então você consegue resolver transposição total, tá? Basicamente 5 meses. O que eu falo, a técnica vista, ela é muito, muito, muito previsível. Ela é muito, nós temos um prognóstico muito favorável. É muito simples de tratar com ela, porque nós sabemos exatamente todo o protocolo cirúrgico, tá?
e temos uma previsibilidade muito grande dela. Então é fácil de tratar. Mas por que é fácil? Porque nós já operamos muito e nós já tivemos muitos problemas com ela, tá? Problemas como? Durante a cirurgia. Então nós tínhamos que definir qual o elástico, qual a posição do dispositivo, onde eu faço a incisão, faço 2 incisões, faço uma. Antigamente eu fazia 3 incisões, tá? Quando eu comecei, eu fazia 3. Hoje eu faço 2 incisões, tá? Incisões pequenas. Para quê? Para que o paciente tenha o máximo de conforto possível. Então hoje nós temos esses resultados de uma forma muito simples, ó. Uma forma muito simples, tá lá, ó, canino ali e o canino aqui, ó. Então hoje a técnica vista, ela é muito previsível, tá? É muito simples de fazer. Não temos muito segredo, tá, com a técnica vista. Bem, pessoal, para quem tiver mais interesse, essa técnica está publicada nessa revista, tá, na Ortho Science. É esse aqui, ó, Protocolo Milani para técnica vista em tracionamento de caninos impactados, tá? Que é chamado de os 7 passos também para o vista. Então esse aqui é o artigo, tá? Então hoje, tá, a técnica vista, ela consegue nos resolver a grande maioria dos caninos para o vestibular. Só existe um caso que a técnica vista não consegue resolver. São naqueles casos em que você tem o canino já na posição de erupcionar e ele não está nem para o vestibular nem para o palatino, ele está bem posicionado, tá? Então aí você vai fazer um túnel vertical, tá? Quem está aqui, ó, o pessoal do método Milani Micheletti, deixa eu ver quem está aqui, ó, o Amon, ó, a Maria, tá? Que já fizeram o curso, a Chal vai fazer agora, próximo curso. Eles viram um vídeo que tem dentro do portal do aluno, onde eu faço essa técnica vertical, tá? Que é onde eu passo esse elástico por dentro para fazer um tracionamento vertical. Então é o único caso que eu faço vertical. O restante eu faço todos, tá? Com essa técnica vista. Bem, vamos lá, pessoal. Vou responder as perguntas agora. Como passo o elástico da primeira para a segunda incisão? Tem 2 formas, tá? Ou você pode passar com uma pinça Kelly, tá? Eu criei um kit, tá, específico para técnica vista. Por quê? Às vezes a gente tem dificuldade, fala assim, o que eu uso para poder fazer técnica vista? Então eu montei um kit, tá? Dentro desse kit vai vir cabo de bisturi, tá? Vai vir, eu preciso lembrar todos os itens, tá? Porque eu montei, mas depois tem que lembrar. É o cabo de bisturi, nós temos uma pinça Kelly, tá? Temos um porta-agulha, nossa, o que mais? Deixa eu lembrar se eu lembro. Daqui a pouco eu lembro todos, tá? É um kit. Tem o principal, eu estava esquecendo já. Tem um molde, tá? O que acontece? O molde, eu vou até pegar para vocês aqui, ó. Por coincidência, eu tenho ele aqui, tá? O que acontece? Nós fizemos um molde, tá? Normalmente o molde, ele é reto, tá? Nós fizemos um molde, que é esse aqui, ó, tá? Ele é um instrumento. Vou virar de lado aqui para vocês verem melhor. Ele é um instrumento, ó, e ele tem uma angulação na ponta, ó. Aqui, ó. Dá para ver bem, ó. Tem uma angulação, tá vendo, ó? E o outro lado também tem, ó. Então o que acontece? Esse molde, ele tem um lado maior e um lado menor, tá? Então, voltando para mim aqui. Esse molde, tá? Ele foi desenhado para quê? Para fazer exatamente a técnica vista. Porque nós trabalhamos a grande maioria dele com a parte menor. A parte de descolamento, fazer túnel, tudo com essa parte menor. Por que tem essa curvatura? Porque a hora que você vai fazer o túnel, você encosta e só faz isso aqui, ó, empurra. E ele corta, tá? A ponta de dava dele corta e corta bem. Então a hora que você põe aqui e empurra, ó, não tô brincando, tá? Vocês verem, não dá pra ver. Mas tá até... minha mão até riscou. Então ela corta. Então esse aqui é o que a gente usa. E dentro do skate tem uma pinça Kelly, tá? Então você perguntou, por que eu falei tudo isso? Para chegar na pinça Kelly. A pinça Kelly, ela vai te ajudar a fazer a passar esse elástico. Então você põe essa pinça Kelly por dentro do túnel e passa o elástico até a segunda incisão. Então eu passo geralmente com a pinça
Kelly, tá? Não corre risco de provocar uma exodontia. Entendi a pergunta. Tá. Você está perguntando o seguinte: se no caso de você fazer o tracionamento de canino, se não pode muito por vestibular, se pode ter o risco de provocar uma exodontia não intencionada? Não corre esse risco, tá? O que acontece? Quando a gente faz a força do canino de vestibular para o ZC, esse ZC ele tem um posicionamento específico, tá? Aonde eu controlo essa força em 3 eixos, tá? Que eu vou controlar no X, Y e Z. Então eu tenho uma força de vestibularização, uma força de extrusão, tá? E uma força de distalização. Então eu sei exatamente para onde eu estou levando esse canino. Então eu não tenho perigo nenhum, tá? De ter uma extrusão desse canino, de perder esse canino por causa disso. E também não tenho perigo nenhum, tá? De reabsorver outro dente. Por quê? Porque o primeiro princípio, tá, que nós usamos desse tipo de técnica é nunca, tá, bem, eu vou até falar devagar porque eu tô falando espanhol, você nunca cola o bracket no dente que você está passando. Então se você tem incisivo lateral aqui, canino aqui, esse canino vai passar pelo incisivo lateral, você nunca cola bracket neste dente, tá? Se você colar, você pode causar reabsorção deste dente, tá? Então, nunca cole. Esse é o primeiro princípio que a gente coloca. Então, para todo mundo que já fez curso que a gente sabe, que eu falo, primeira coisa, o que faz? Não cola bracket incisivo lateral. Esse é o primeiro ponto, tá? Se você não colar e você fizer o direcionamento bom, ideal de força, você não tem perigo nenhum de ter reabsorção e perder esses dentes, tá? Nem o canino e nem os dentes adjacentes. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, a técnica vista, tá? Essa é a nossa live semanal, toda sexta-feira, esse mesmo horário, às 5 horas, nós estamos aqui com lives, tá bem? Tá bom, pessoal? Então, boa noite, bom fim de semana para todos. Espero que vocês tenham aproveitado a live. Foi uma live, geralmente sexta-feira é uma live um pouquinho mais longa, tá? Mas a gente fala mais sobre técnicas específicas, tá bem? Muito obrigado.